Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje iniciamos uma série de estudos sobre os milagres de Jesus. E o primeiro milagre que vamos trazer é o da mulher com um fluxo de sangue. E já quero te pedir para se inscrever no canal. O tema desse primeiro estudo é: se tão somente eu tocar. O texto base está relatado em todos os evangelhos sinóticos, mas vou trazer o que está escrito em Marcos capítulo 5, versículos 25 ao 34, que diz: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estudo. Pelo que tudo indica, o Senhor Jesus era bastante conhecido. O versículo 21 diz: Ajuntou-se a ele uma grande multidão. E no meio dessa grande multidão, Jesus recebe um pedido de socorro. Era Jairo, um dos principais da sinagoga, que rogava a Jesus, pois a sua filha está à morte. E Jesus foi com ele, e a Bíblia diz que grande multidão o seguia, comprimindo-o e apertando. Mas enquanto tem uma multidão acertando Jesus, apenas para ver quem é, ou dificultando a passagem, o evangelista Marcos, no versículo 25, diz: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Na época de Jesus, as mulheres não tinham os mesmos direitos que as mulheres têm hoje. Na sociedade judaica da época, as mulheres eram vistas como inferiores aos homens, sujeitas à autoridade masculina, pai, marido e até irmãos mais velhos. Podiam tratadas como propriedades. Seu papel principal era o lar, a educação das crianças pequenas e a submissão ao marido. Eram proibidas de estudos, as escrituras abertamente. Tinham lugares separados em sinagogas e templos. Não se sabe se essa mulher com o fluxo de sangue era casada ou se era solteira. O que se sabe é que, de acordo com a lei em Levítico, capítulo 15, tudo o que ela tocasse se tornava impuro. Se fosse solteira, não podia casar-se. Se fosse casada, não poderia relacionar-se com seu marido. Tudo o que tocasse, deitasse, se tornava impuro. Agora, já não é apenas a hemorragia lhe vitimizava com a fraqueza, com a tontura, com a falta de ânimo, mas agora também a exclusão social e o isolamento, o abandono de alguns e o desprezo de outros por sua situação. E não que ela não quisesse ser curada, porque a Bíblia diz que ela gastara tudo o que tinha, porém, em vez de melhorar, cada vez piorava. Mas a medicina da época não achava cura, antídoto ou nem mesmo solução para ela. Vejo agora que não só o valor financeiro era perdido, mas também a esperança. E quando parece que para a medicina não tem mais saída, o nome de Jesus entra em cena. Talvez ela tenha ouvido falar de Jesus por um familiar ou então alguém na rua comentando sobre um carpinteiro que operava milagres. Possa ser que a notícia da libertação do gadareno tenha chego primeiro. E com essa notícia, a sua esperança aumentou e ela dizia: Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E enquanto a multidão comprimir Jesus, ela decide tocar em Jesus, ou somente nas suas vestes. Ela vai, e enquanto rompe a multidão, a desesperança vai ficando para trás. E quando toca nas vestes de Jesus, no mesmo instante, a sua hemorragia é estancada e ela sente que foi curada deste mal. Jesus percebe que dele sai virtude. Se vira olhando para a multidão e pergunta: Quem me tocou? Os discípulos, talvez sem entender, dizem que a multidão está apertando e oprimindo e Jesus pergunta quem o tocou. Jesus sabia quem o havia tocado e por qual motivo.
E a mulher, tremendo, sabendo o que lhe aconteceu, se apresenta. Creio que agora, sem medo da rejeição e do julgamento, Jesus então lhe chama de filha. E não só isso, diz para ela ter bom ânimo, que a sua fé a salvou. Que nossa fé seja como a dessa mulher, não importa o que nos aflige. Se uma enfermidade ou uma doença que a medicina não tem diagnóstico, que a nossa fé seja: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Seja todo por Jesus nesse momento e receba a cura. Que Deus te abençoe e até o próximo.